Vamos lá. Eu vou fazer uma reflexão que o Samuel, até foi transmitido hoje a palestra dele, fez conosco lá no segundo Congresso Mundial do Café. Ele fez a seguinte pergunta para nós. E eu faço para vocês aqui da internet também. Se cair uma bomba atômica, a bomba atômica, não sei se vocês sabem, ela faz a gente virar pó imediatamente. Os corpos se transformam em pó em, em menos de um segundo. O que aconteceria conosco? Pensa aí. Cássio está chegando agora, a Nilce. Se a gente morrer instantaneamente, o que vai acontecer conosco? O João Luiz vai continuar anotando, a Lisete vai continuar conferindo lá a lição da noite, a Ana Nery vai continuar deitada no travesseiro, no conforto, assistindo a palestra. Se tem mais alguém aqui. A Júlia vai continuar sorrindo, a Cássia vai continuar tirando a blusa, a Jailza vai continuar anotando o livro. Olha que interessante. O Noel vai continuar do lado da Alice. A morte é algo tão rápido que a gente nem sente. Então, uma pessoa que morre no hospital, ela continua no hospital. O nosso amigo Laércio lembrou de uma companheira da nossa casa que desencarnou essa semana. Ela estava com câncer. Nesse momento, a companheira está no hospital em que ela estava no momento do desencarne. A morte é assim. Não existe um céu fantasioso, maravilhoso. Agora acho que eu vou. Não existe, não existe. Isso é uma criação política para dominar as pessoas. Não existe um inferno desgraçado com um capeta de vermelho, com 2 chifres e um rabo e um calor danado. E isso foi um tridente, né? Um garfo gigante. Isso foi uma criação para dominar o povo, para que o povo ficasse com medo e obedecesse os governantes. Não existe isso. Eu vou para onde estou. Há uma diferença. Que no mundo espiritual não existem coisas materiais, então eu vou aonde meu pensamento me leva. Mas algumas coisas. O livro de presença. Daí ela vai vendo que aos poucos aquele livro vai mudando. Porque já não é mais um livro físico, é um livro do mundo espiritual. A Júlia, com a mão no queixo, vai devagarzinho, vai percebendo que o cabelo dela vai ficando preto, que a roupa dela vai se modificando. A Heloísa vai perceber que ela não precisa mais de óculos. Então, os objetos materiais, aos poucos, vão se desfazendo. No entanto, a gente vai criar ele na nossa mente, ele vai continuar conosco por criação mental. Heloísa vai dizer, peraí, me dá o óculos. Aí o espírito vai dizer para ela assim, tenta ler sem o óculos. Não, eu não consigo. Tenta ler. Aí ela vai ler, oh, é mesmo. Aí ela vai ver que aquele óculos é só um condicionamento. Por isso, nós temos que estar bem, não é para quando morrermos. Nós temos que estar bem quando vivemos. A filosofia estoicista nos fala da transformação do agora. É o agora. O ontem já foi. Eu não posso mexer nele. O amanhã virá. O hoje eu só vou saber quando chegar amanhã. Foi ontem. Aí vai ser o hoje. Agora, o agora, ele é eterno. Eu posso operar transformações no meu agora. Agora eu posso me propor a perdoar. Agora eu posso pensar num projeto social, em participar da evangelização, em ajudar no jantar das pessoas em situação de rua na sexta-feira. Eu posso levar lanche para o pessoal que está no posto de saúde sem tomar café. Eu posso ir ali na frente e pagar um lanche para pessoas.
O que eu quiser, eu posso pensar agora, é o agora. Tudo nasce no pensamento. A maior manifestação do espírito é o pensamento. Então, eu não tenho medo de morrer, porque eu vou continuar onde eu estou, vou continuar fazendo palestra. Simples assim. Eu tenho medo de morrer se eu estiver mal, está fazendo coisa errada. Aí eu tenho medo. Porque a minha consciência de culpa vai atrair outras pessoas que têm consciência de culpa. Então, nesse momento, nós estamos na Sociedade Guarapari de Estudos Espírita, na sala física e na sala virtual. Se eu desencarnar nesse momento, eu vou ver, além dos encarnados, os desencarnados que estão aqui me assistindo. Vou conversar com o José Grosso. Vou dar um abraço do Dr. Fritz. O que eu não consigo ver materialmente, eu vou ver desencarnando. Mas não mudou muito. A nossa amiga lá de Ubá, Joana Aleixo, que me hospedou tantas vezes na casa dela, eu vi os filhos dela crescerem. A Tatiana, que hoje é mamãe de 2 jovens. A Tatiana, deve ter a idade da Marcele, mais ou menos. A Tatiana era criança, como a Marcele, o Tiago, que eram crianças quando eu os conheci. Então, Joana é uma amiga muito querida. Contam que Joana acabava de proferir uma palestra na casa espírita, quando ela falou que Jesus nos abençoe. Ela encerrou a palestra. Aí ela fez assim, ó, e tombou. Foi um infarto fulminante. Ela tombou e caiu morta, dentro do centro espírita. Ela vai para onde? Vai para o nosso lar? Vai para um Brau, 2 Brau, 3 Brau, Carlinhos Brau, James Brau? Não, ela vai aonde ela está, para o centro espírita. Aí alguém vai falar, levante, Joana. Ela vai levantar e vai olhar as pessoas assustadas, vai ver o corpo dela caído, e as pessoas assustadas com o corpo dela caído, e ela vai ver um monte de gente desencarnada. Ei, Joana, venha. Então, tudo bem, minha amiga? Aí ela, ô, Zé Grosso, você tá aí. Ô, Palminha. Ô, Sheila, dá um socorro aqui para Joana, você que é enfermeira, tem mais experiência. Percebe como é uma coisa simples? Nós morremos todos os dias. Todo dia a gente morre. Não era BR3 como canta lá o cantor. Nossa, agora denunciou a idade, hein? Como é que é o nome dele? Tony Tornado. Ele é bom de fora. Ele não chegou dos 60 ainda não, dos 50 ainda não. O Tony Tornado, né? Tony Tornado, que é muito conhecido aqui em Guarapari, aconteceu um acidente com ele aqui, todo mundo lembra disso. Então, o Tony Tornado fala na BR3, né? A gente morre na BR3, não. A gente morre todas as noites quando nós dormimos. É a morte. A gente é muito espiritual. E os sonhos? Os sonhos são os nossos pensamentos. A gente muitas vezes recusa pensar quando está acordado e pensa dormindo. As nossas fantasias. Que a gente tem vergonha, que o pensamento, ele é nosso. A esposa falou assim, Cadu não pode brigar com a esposa, né? Aí ela deve falar assim, o que será que o Cadu está pensando? Ela não sabe, que o pensamento, ele é secreto, ele é nosso. Mas para o espírito não, o pensamento sai. É o sonho. Então a gente sonha algumas coisas, na maioria das vezes a gente pensou naquilo antes de dormir. Aquele problema que a gente não quer pensar, quero pensar nisso, não quero. Eu vou pagar a prestação do carro, não quero pensar nisso, não. Aí você sonha, o cobrador na sua porta, a polícia tomando seu carro. É o seu pensamento. É como você está pensando que pode acontecer com você. Então, a gente morre todos os dias. É só a gente raciocinar isso. A pessoa fala, Luiz, eu sou aí com você, você está fazendo palestra no mundo espiritual. É possível isso? Claro, mas é o que eu faço. Luiz, sou eu com você que você estava assaltando um banco. Aí é complicado, não era eu, não. Entende? Então, assim, né? A gente morre. Vamos ao texto da Joana, porque eu falei tanto de morte, eu estava até com medo, sabe? Eu estava preocupado. Teve uma semana, gente, que eu fiz umas 5 palestras sobre a morte. O que está acontecendo, gente? Será que estão me avisando? E hoje, de novo, ó, a palestra hoje seria do Paulo. E o Paulo não pôde vir. Não é que ele morreu, ele está, né? Ele não pôde vir. Ele estava envolvido com a prova, com a
a finalização do curso dele. Ele está finalizando um curso de psicologia. Eu sei que segunda-feira ele fez prova, mas hoje talvez ele pudesse estar presente. Mas, então, eu estou perguntando aqui, será que é porque eu vou morrer? Ah, por agora? Morrer eu vou morrer, né? Mas vou morrer por agora? Então, talvez vocês falem assim amanhã, coitada Jair, ficou viúva. O Aloysio ontem mesmo estava fazendo palestra, quem diria, né? Estava com tanta saúde. Aí a pessoa fala, por isso não adianta fazer atividade física. Não, um aluno meu disse, professor, esse é um aluno que gosta de debochar de mim. Quando ele era meu aluno, porque a gente fala aluno, mas é ex-aluno, eu sou aposentado como professor universitário. Então, quando eu era aluno, quando ele era meu aluno, ele fez o trabalho de conclusão de curso dele, era sobre os professores do curso de educação física. A pergunta é um problema, né? Os professores do curso de educação física fazem atividade física? Isso que ele foi investigar. Então, ele foi entrevistando professor por professor. Quando chegou em mim, ele falou comigo assim: professor, o senhor faz atividade física? Quantas vezes por semana? Aí eu fiquei assim. Aí eu ia arriscar alguma coisa, tipo, faça caminhada de vez em quando. Aí antes que eu terminasse, você não faz atividade física. O senhor é mais um dos professores que não faz atividade física. Mas eu nem respondi. Não, o senhor demorou. Quando demora, é porque não faz. O senhor não faz atividade física. E eu não fazia mesmo não naquela época. E aí, passado agora, sei lá, uns 5, uns 3, um pouco antes da pandemia, eu encontrei com ele, esse mesmo aluno. Aí eu indo, né, para o treinamento funcional. Aí, professor, está indo fazer atividade física. Gostei, professor. Viu o seu trabalho, valeu alguma coisa. Falei para elogiar o sem vergonha, mas nem assim. Aí ele falou assim: pois é. O senhor está com quantos anos mesmo? Eu falei: eu estou com 57. Ele falou, pois é, o Gugu Liberato morreu com 57, igual o senhor, tinha a mesma idade. E ele adorava fazer atividade física. Né? Eu não entendo você, não. Quando eu não faço, você critica. Quando eu faço, você critica. Então, ele fazia atividade física e morreu. Eu falei, pois é, mas eu faço atividade física não é para não morrer, meu filho. Eu faço atividade física para eu viver bem. Né? Que ele falou, o Gugu, e realmente, o Gugu era famoso por fazer atividade física, só que ele não morreu porque estava fazendo atividade física, ele morreu porque foi trocar uma lâmpada, uma coisa besta, uma lâmpada, e aí ele caiu e morreu, bateu a cabeça, sei lá. Enfim, foi o que eu vi rapidinho na época na reportagem. Então, a morte ela é rápida, sutil, né? E nós morremos todo dia. E aí aqui, a Ana está dizendo que ele subiu no telhado. Então, aí, quem tem 57 não sobe no telhado, porque é uma praga. Se a pessoa subir no telhado, ela cai e morre. Exatamente assim. Estou brincando. Estou brincando. Então, vamos ver o que a Joana fala, para ver se muda um pouco, diferente das palestras que eu já faço sobre a morte. Ela fala assim: tudo que nasce, vive, morre e se transforma. Tudo que nasce. Eu nasci, então eu vou morrer. Pé de laranja nasceu, ele vai morrer. Aí tudo que nasce, tudo que é orgânico, morre. O espírito nasceu? Não. Ele foi criado, então ele não morre. Percebe a diferença? Deus criou o espírito simples e ignorante. Ele não nasceu. Agora o corpo nasceu. E ele vai morrer. O perispírito nasceu. E ele vai se modificar, vai se transformar. Esse corpo, o meu perispírito esse corpo é uma cópia do meu perispírito. Então, se eu desencarnando antes do Wilson, para eu aparecer para ele, eu tenho que aparecer com essa aparência. Se eu aparecer com os olhos azuis, com 2 metros de altura, o Wilson vai dizer: quem é você? Eu sou o Aloysio. Não, você é um obsessor. Você está querendo me enganar. Então, né, eu vou ter essa aparência. Mas vai chegar um tempo que vai modificando. Cabelo vai ficando mais pretinho. O meu não, o meu nunca ficou branco porque eu tomo passe, né? Mas cabelo vai ficando pretinho, a pessoa vai ganhando a forma que ela gosta. As rugas vão sumindo. Com o tempo vai acontecer isso. Então, tudo que nasce, vive, morre e se transforma.
É isso, né? É só a gente se perguntar. O espírito não nasce. Logo, ele não morre, porque ele foi criado por Deus. Então, Joana vai dizer: o corpo se organiza e tem o seu ciclo vital, desagrega-se e modifica as moléculas que o constituem mediante ao fenômeno da morte. Então, portanto, a morte é um acontecimento biológico inevitável para todas as formas de vida na Terra. Então, houve um tempo de que eu era uma criança, eu era um menininho, o Aloizinho, né? Eu me lembro lá na terceira série, uma professora brava que me batia porque ela me perguntava as coisas, aí eu ia falar, aí ela estava nervosa por causa dos coleguinhas que estavam fazendo bagunça, e aí ela gaguejava, e ela ia. Aí, como ela não conseguia falar, ela metia a régua na gente. Então, ela batia na gente. Já tinha a professora Aparecida, essa já era boazinha. Falava: ô, meu filho, você é tão inteligente. E ficava me elogiando. E aí, mais tarde, eu vou encontrar essa professora na plateia. Ela é espírita e eu vou dar palestra. Ela olhou para mim: você. Não falei que você era inteligente, Aloysio? Olha só o que você se tornou. Né? Então, eu era um menininho, Aloysio. Pois eu cresci, me tornei um jovem Aloísio, tocando violão, saindo para as noitadas, bebedeiras. Eu vivi esse momento. Aí veio a obsessão que montou no meu lombo, né? E aí, rapidinho, eu fiquei esperto para voltar para o meu compromisso, que era de divulgar o evangelho. E aí, um dia eu fui jovem, fui amigo da Cássia. Cássia não parece, não, mas ela tem essa carinha de 20, mas ela tem mais de 40, gente, né? Então, eu fui da mocidade da Cássia, do Juscelino, da Albinha, do, do Júlio Sampaio. Fomos na mesma mocidade. Somos jovens. Hoje, quando eu olho, um dia desse foi a Albinha que completou 60, só um de nós completou 60 anos. Eu falei: como essa pessoa está completando 60? Aí depois eu lembrei: não, é da mesma cidade que eu, né? Faz sentido. A Silvia, como mais novinha, completou 50, né? Então, quer dizer, um dia eu fui jovem, um dia eu me casei. Quando eu conheci Jailza, ela tinha 17 anos. Aí Jailza, 19, Jailza tinha espinha no rosto. Até hoje ela tem ainda, né, Dia? Porque ela não envelheceu muito, né? Tem pouco tempo. Então, quer dizer, a coisa passa, a gente passa por essas fases. E aí eu amadureci. Eu trabalhava igual um danado para dar conta de 5 filhos pequenos, né? Nossa, saí de casa às vezes 1 hora da manhã para dar aula lá em Santa Teresa. Geraldo Luiz, como é que você aguenta isso? Ia para Vitória todo dia e voltava para não ter que levar a minha família para lá, porque eu achava que aqui era mais seguro, aqui em Guarapari. Hoje eu sou aposentado. Hoje eu tenho 61 anos, eu sou idoso. Nem parece, né? Aí eu vou para a fila do idoso. Pensa o quê, Nilce? Eu vou para a fila do idoso. E eu fico esperando alguém dizer: você não pode. Um dia uma senhora falou comigo: você está na fila errada, tá? Não? Eu digo: não estou, não. Esse cabelo meu assim é porque quem preto quando pinta é 130. Então eu tô na fila certa, eu sou idoso, né? Eu tava, eu tava pegando voo para o Japão, né? Aí tem uma conexão nos Estados Unidos. Aí na conexão nos Estados Unidos, uma fila gigante, um avião grande, e eu lá naquela fila, aquela confusão e tal. E aí a fila fazia aquela cobrinha, né? Vai e volta, de tanta gente. Aí a comissária falou, a vozinha falou: senhores passageiros, estamos chamando aqueles que são que é portadores, não sei o quê, não sei, eu esqueci o nome agora que dá. Os frágeis, né? Que são idosos, crianças e tal. E eu estava nos Estados Unidos, né? Aí eu fiquei ali quietinho no meu lugar. Aí eu falei assim: tá falando lá mais de 60 anos?
Ela falou, sim, mais de 60. Se eu tenho mais de 60, então sai daí, pô, vem cá, aproveita. Ela falou tão empolgada comigo. Com isso, eu economizei, acho que uns 300 lugares. Eu fui na frente. Quer dizer, eu sou idoso, é o meu direito, paciência. Desculpa aí, mas eu já tenho 60. Então, quer dizer, daqui a pouquinho eu terei 90. Daqui a pouco, quem sabe, 98, igual o Divaldo. Divaldo fez palestra na véspera da morte dele. Fez palestra, gente. Falou sem precisar ler livro, de cabeça. E Divaldo foi, bom passarinho. Mas foi, teve que ir. Ele ficou doente, a gente fez pressa e tal. Ele foi para a cirurgia, saiu melhor do que entrou. Ganhou mais uns aninhos de vida aí, acredito que mais uns 5. Foram 5 ou 6 anos atrás. Mas dessa vez eu pensei, não adianta fazer pressa, não. Agora ele vai mesmo. E foi. Então todos nós vamos morrer. Ponto. Então não adianta a gente falar, olha, bate na madeira. Não quero falar disso, não. Tem que falar. Tem que preocupar com os que ficam. Tem que orientar a família. Por exemplo, eu particularmente tenho preocupação com uma filha, que ela é muito apegada a mim. Eu tenho medo dela não conseguir superar, talvez eu me surpreenda, né? E eu aposto na maturidade dela superar a minha partida. Eu não quero que ela fique mal, eu quero que ela fique bem. Ai, papai, o senhor faz tanta falta. Mas olha, papai, estou trabalhando, estou cuidando da minha vida. Eu vou falar, isso aí, filha, isso aí. Então, tem que preparar quem fica. Tem que pensar na questão do patrimônio. Eu não quero que o meu patrimônio vá para a mão do governo. Eu não quero. Não quero que o advogado, desculpa, viu, André, nada pessoal, morda em 30% do patrimônio que é dos meus filhos. Então, deixa tudo certinho. Deixa tudo certinho. Eu estou falando para mim nesse momento. Então, por quê? Porque eu vou morrer. E quanto mais eu vou envelhecendo, mais próximo a morte fica de mim. E a morte não é uma entidade, gente. Eu sei que a gente vê uma caveira com a foice na mão. Isso é uma metáfora que foi criada na nossa cabeça, que é contado para criança e que nos assusta mesmo adulto. Não. A morte é quando o carro para, a gasolina acaba, o motor para de funcionar. É assim. Agora, você percebe que o carro já não tem o mesmo rendimento. Não é? Eu já não consigo mais andar na mesma velocidade que eu andava. Na última revisão que eu fiz, eu devo fazer o mês que vem, agora em junho, o ano passado, deu deficiência da vitamina D. Eu falei, mas eu tomo sol. Aí o médico falou, mas é porque idoso não absorve a vitamina D que precisa do sol. Ele precisa tomar suplemento. Olha só, isso significa que eu sou idoso, eu tenho que tomar o suplemento de vitamina D. Então, eu não vou dizer para vocês que quando eu vou sentar, que dói, porque eu faço atividade física. Senão, quando sentar, dá aquela coisa que, igual a porta quando a dobradiça está enferrujada, faz, né? Não, a minha dobradiça eu procuro lubrificar ela através da atividade física, mas tem gente que já não consegue, senta, já não consegue levantar, vai chegar isso, essa fase também. Então é preciso que a gente saiba que isso, primeiramente, lidar com isso com naturalidade. Igual a nossa amiga, desencarnou. Né, Celeste? Luiz, desencarnou nossa irmã. Tudo bem. Ela estava com câncer, em estado adiantado. Os pelinhos tinham caído do corpo, ela tinha que usar lenço. Mas ela teve contato com a casa espírita. Ela se interessava pelos estudos. Então, eu quero crer que agora o Zé Grosso vai dizer que aquela ali é uma das nossas, traz ela para cá. Vamos envolvê-la. Não vamos deixar ela cair no 1 Brau, nem no 2 Brau, nem no 3 Brau, nem no Carlinhos Brau. Com todo respeito ao Carlinhos Brau, nem o James Brau. Então, a morte é isso. É o corpo parando de funcionar, mas o espírito vivo. Porque o espírito não morre. Nem na BR-3, como diz o meu nome do homem, o Tony Tornado. Vamos continuar então aqui com o texto da Joana. Gente, por que eu estou estudando tanta morte? Olha, vocês ficam espertos aí, porque está caindo muito estudo de morte para mim.
considera a fragilidade orgânica na qual te movimentas. E ao cair do dia, antes do repouso no lar, pensa na possibilidade de a perderes, mediante a transformação pela morte. Todo dia. A gente pode pensar, bom, foi tão bom o dia hoje, talvez eu não viva outro amanhã. Ah, mas isso não vai acontecer, não, Luiz. Então, quem morreu também falou que isso ia acontecer com ele, e aconteceu, né? Um amigo meu, Gilberto, deu uma dor no peito à noite, aí foi para socorro, deu socorro, papapá, deitou, quando acordou de manhã, estava morto. Da minha idade. Né? Acordou, né? Acordou no espiritual, né? Então, da minha idade, teve uma época que estava morrendo tanta gente, Cássio, tanto professor da minha idade, foi Gilberto, foi o professor de matemática, né, Jesus? Oh, meu Deus, de idade agora, o professor de matemática, do que foi professor dos meninos também, que era da minha idade também, meu amigo, foi morrendo um monte de gente. O professor de física, que dava aula na escola normal também. Eu falei, hein? Tá tanta gente, mas acho que está chegando a minha vez. Então, é isso, a gente pensar nessa possibilidade. E aí a Joana convida, faze uma avaliação do seu dia. Como é que foi meu dia hoje? O que ficou pendente? O que eu preciso fazer? Como é que eu me comportei emocionalmente? Que a emoção, o sentimento é que vai me levar para onde eu vou. É pensamento e sentimento. Qual é a essência do espírito? Pensamento e sentimento. É isso que fica. Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu estou pensando? É importante isso. Então eu vou avaliar quais foram a programa de atividade, tuas atividades vivem com tua retidão. O que eu faço está de acordo com o que eu acredito? Ou eu fiz alguma coisa que eu me envergonho? Eu peguei o dinheiro que era destinado às crianças e eu embolsei. Eu desviei dinheiro da casa espírita. Aqui na casa espírita tem tesoureiro, viu? Então, a tesoureira fiscaliza, tem o conselho fiscal que fiscaliza. Mas vamos supor que eu tenha feito isso. Como é que é? Então, a nossa consciência é a nossa. Tem um ditado de sua consciência é sua sentença, né? Vive com a retidão que caracteriza aquele que dispõe de pouco tempo, confiando no prosseguimento da vida após o transe, após o sono, após a morte. Então, viva com retidão caracterizada para aquele que dispõe de pouco tempo. Deixa sua mala pronta. Não sabemos que hora nós seremos convidados a viajar para o outro lado da vida. Eu já contei várias vezes aqui que eu estava no Japão o ano passado, esse ano, o ano passado. O ano passado, né? Estamos em maio, o ano passado. Era nessa época. Eu estava no Japão, início de maio. Eu tinha que embarcar para a Austrália. E aí, o Tóquio estava muito cheio, era um pós-feriadão, porque lá, 1º de maio, é feriadão, tem vários dias da semana que é feriado. Então, os primeiros dias de maio é feriadão. Então, era um pós-feriadão. Então, o Tóquio estava trânsito, engarrafado, e mesmo a gente saindo com 3 horas, para chegar com 3 horas de antecedência, mesmo assim não deu certo. É carro que quebrou e tal, e tal. Quando os companheiros, o Adalberto, viu que eu ia perder o voo, Adalberto ligou para Maria Sugimura, que chamou o marido dela, que é japonês, o Yuji, e o Yuji conhecia um simpatizante do espiritismo dentro do aeroporto. Espiritismo é igual máfia, sempre tem um plantado em algum lugar, né? Então tinha lá no aeroporto de Tóquio um espírita, um japonês, e ele é japonês mesmo. E aí, esse japonês é diretor, então ele conseguiu para mim o embarque. Falou, ó, se ele chegar aqui faltando 10 minutos para o avião decolar, eu coloco ele dentro do avião. Nós sabemos que pelas leis internacionais da aviação, em média de 1 hora no voo internacional, você não embarca mais. Você não embarca mais. No entanto, ele falou, 10 minutos eu embarco ele.
E aí eu cheguei, faltando 20 minutos. E a mocinha do aeroporto já falou, ó, o senhor, Mr. Aloysio, falou lá em japonês, que eu não entendi, mas o Aloysio eu entendia. Na verdade, não é Aloysio, o cara falava, não. Aroísio, Aroísio. E aí eu falei, sim, sou eu, mudei até o nome na hora, né? Sou eu. E aí ela falou, como eu falei, ela tá pedindo pra você seguir ela. Não precisa falar nada, só seguir ela. Aí eu fui pegar minha mala, falou, não, não, mala não leva, não. Não, não, só o senhor, a mala fica. E aí ficou remédio, documento. Ainda bem que o meu passaporte estava no bolso da frente da calça. E eu fui. Aí entrei no avião. Aí eu falei com o Zé Grosso, ué, Zé Grosso, você falou que eu ia embarcar, mas e a minha mala? Falou, não precisa de mala. Claro que eu preciso, rapaz. Como é que eu vou trocar de roupa? E o remédio? E o sapato? Ele falou, não precisa. Eu estava de tênis. Precisa. Faz de conta, meu amigo, você está morrendo. Quando você morrer, não vai poder trazer nada. Vamos chegar e falar assim, vambora, Luiz, vambora. Você, não, deixa eu pegar. Deixa eu me despedir da Jailza. Não, não dá tempo, não. Vambora. Faz de conta que você está morrendo, Aloysio. Zé Luz falou comigo. E eu fui. Com a roupa do corpo, gente. Com a roupa do corpo. Chegou lá no dia seguinte, começou a dar uma dor de cabeça, era o remédio para pressão que eu tinha que tomar. Aí tomei o remédio da esposa do Paulo Araújo, né? E no dia seguinte, aí tudo articulado pelo mundo espiritual. No dia seguinte, uma médica brasileira, que é médica no Japão, ela converteu a minha receita do Brasil em japonês, no nome japonês, e me deu todos os remédios que eu tomava. E aí o problema era a roupa. E aí fomos na loja, o Paulo comprou umas roupas íntimas para mim, e o sapato. É o mesmo número do Paulo. Eu calço 37, Paulo calço 37. Com isso eu ganhei um par de sapato. E a roupa? A mesma roupa do Paulo. Ganhei foi um terno que o Paulo comprou para o casamento do filho dele, não usou, ficou para mim. Um terno zerado, ganhei roupa. E aí eu falei com a esposa dele, falei, olha, quando você, se por acaso o Paulo desencarnar antes de mim, você já sabe para quem você vai doar as coisas dele, que é o mesmo tamanho do defunto, né? Então, se for o contrário também, né? Então, só para a gente perceber que a gente não tem nada, nada vale. Eu só posso levar o que eu posso levar. O que eu posso levar? A carteira com dinheiro? Não. O que eu posso levar? Posso levar o diploma? Ah, eu tenho 2 mestrados. Grandes coisas no mundo espiritual eu não posso levar. Você não vai poder levar o seu diploma, mas você pode levar, por exemplo, a experiência que você tem com os bichos, Tiago. Aí vão apresentar para você os bichos do mundo espiritual. Como você já consegue encantar cobra, jacaré. O homem vive, gente, no meio desses bichos todos. Então, você já vai, se você é encantador de cobra, de jacaré aqui na Terra, você vai encantar os animais selvagens também no mundo espiritual. Lá também tem. Mas demais. Uma mãe enterrou o violão do filho de 21 anos. E ela falou: o violão do meu filho chegou no mundo espiritual? Ele falou: chegou, não. Ele lá está sem violão. Aliás, ele está com violão, porque ele pegou emprestado. O dele ficou aqui. Não leva. Um violão plasmado pelos espíritos para poder ele tranquilizar. E aí, Joana continua. Desenfaixa-te dos elos retentivos com a retaguarda. Desenfaixar, tirar a faixa. O que me retém no mundo? O que te retém, Laerte, no mundo? O que te retém, Luciano, nesse mundo? O que te retém, Jailza? O que te retém, Cássia? O que te retém, Ana Nery? Ah, eu tenho muito amor ao meu cordão que eu ganhei da minha mãe. Desliga dele, desenfaixa dele. Você não vai poder levar. Olha, eu gosto muito do meu carrinho. Ai, aquele carrinho velhinho, né, Cássia? A gente tem. Ah, ele nunca dá oficina, porque é um carro bom, todo mundo elogia. Desenfaixa dele. Você começou a adoecer, se você acordar assim, num lugar meio estranho, você fala, o Corolla vai ser do meu filho tal. Já dá ele. Ó, já deixa até um bilhetinho. Se eu morrer, o Corolla
Como é que é? Se você morreu, o gato é meu. Tinha um videozinho na internet que a irmã falava com a outra: se você morreu, o gato é meu. Então, ó, se eu morrer, o colar de fulano. A Fernanci, ela falou comigo assim, numa terça-feira, gente. Presidente, ela me chamava de presidente. Presidente, você acredita? Você sabe que há 3 meses atrás eu dividi meu patrimônio todo. Meus 2 apartamentos entre os 3 filhos, os móveis. E eu ainda falei assim: o relógio de parede, esse eu vou deixar. Aí meu filho falou: para mim, mamãe, eu vou colocar em cima da churrasqueira. Ela, então não vou deixar para você, não. Aí a nora correu e falou: ô, minha sogra, você sabe que eu sou sua nora predileta. Só tem ela, né? Então pode deixar que eu vou cuidar bem do relógio. O relógio é antiquíssimo, né? Custa mais de 50 mil reais. Aí ela dividiu tudo. Mas ela gostava muito de bijuterias, né? Ela andava igual a árvore de Natal, aquele monte de bijuteria. Quando ela ia aplicar passa, fazia parecia uma escola de samba. Porque ela assim, tem que tirar essas coisas para aplicar passa. E aí ela falou: presidente, você acredita que eu dividi minha bijuteria? Minhas biju? Tenho nada mais, ó. Foi domingo, anteontem. Meus netos falaram: avó, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero brinco, eu quero pulseira. Tem tudo, presidente. Não tem nem bijuteria mais. Tem nada mais nesse mundo. Não conversamos sobre a morte, ela só falou que deu. Aí falou com a Jair no domingo: Jair, sabe para onde que eu vou, Jair? Para onde? Eu vou para o paraíso. Eu vou para Cancún. Meu neto me deu uma viagem de presente. Aí na segunda ela vai viajar para Cancún. Na saída de casa ela cai, bate a cabeça e morre. Ela foi para o paraíso mesmo, só não foi para Cancún, né? Então, desencarna. E sabe onde é que ela desencarnou? Durante a reunião mediúnica. Falei: ó, pessoal, a Fernanda, você veio nos abraçar aqui. Ela estava hospitalizada, né? Ela veio nos abraçar. Aí todo mundo se emocionou, oramos por ela durante a reunião. Aí quando acendeu a luz, que ele foi olhar no celular, a filha dela comunicava que a mãe acabava de desencarnar. Então é simples assim. Então a gente precisa se desamarrar, se desenfaixar, como ela fala, né? Se desenfaixa das coisas que estão te apertando. Se solta disso. Olha para as coisas com relatividade. Eu tenho esse relógio, mas para mim, ó, quando eu morrer, pode dar para qualquer um se quiser, tá tudo bem. Se desliga, não fica fixado, perdoa. Se perdoe se você fez alguma coisa da qual sente culpa. Todos os momentos que passam podem ser considerados adeuses. Olha que legal. Quem não teve aí um amigo que foi te visitar na véspera da morte, te deu um abraço gostoso? Você nem passava da sua cabeça que ele ia morrer, e nem pela cabeça dele. O espírito tem uma intuição, sabe? Dá aquela vontade: eu vou visitar o Wilson. É uma intuição. Eu vou visitar o Carlos Eduardo. E aí vai lá. E aí toma um café, bate papo, conversa fiado, brinca. É a despedida. É o adeus. Quantas vezes isso já aconteceu na nossa vida, gente? Que as pessoas contam também, na vida de todos e todas. Então, cada momento pode ser um adeus. E aí, encerrando o livro, que a minha palestra, na verdade, é a semana que vem, que eu vou apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo. E encerrando o livro Episódios de Hadas, Joana de Anjos, nossa mais profunda gratidão a Divaldo Franco, que se não fosse pelas mãos dele, Joana não teria chegado, né? E Joana encerra o texto, a morte, encerra o livro dizendo assim, vírgula, avança para o amanhã, libertando-te para alcançares o triunfo da imortalidade. E eu digo, eu já sei como é que é morrer. A minha viagem do Japão para a Austrália. E eu falei para os companheiros brasileiros que moram no Japão: vocês já sabem o que é morrer. Vocês vieram para um país, outra cultura, outra língua, do outro lado do planeta, e se adaptaram.
Então vocês morreram, esqueceram de cair, então estão num outra língua. Veja, é outro mundo. Quem foi brasileiro que foi para os Estados Unidos também, outra língua, outro mundo. Brasileiro que foi para Portugal, aí já não, nem tanto, né? Porque é a mesma língua, a mesma comida, até porque a gente, né? Mas ainda assim é um pouco diferente. Então, nós, que a gente viva como se fosse o último dia da nossa vida, amando, dizendo às pessoas que nós a amamos, pedindo desculpas se fizemos alguma coisa, perdoando, desculpando se o outro não fez, o outro fez, deixando as coisas tudo muito certinho. Eu já tenho todas as senhas do meu banco, da minha conta no banco. Dinheiro não tem, não, mas pelo menos a senha ela tem lá para poder descobrir que não tem nada lá, né? Então, é preciso que os casais tenham isso. Não, Luiz, mas eu tenho só 45 anos. Você tem 60 e não morreu até agora. Amigo, mas tem gente que vai com 45. Tem gente que vai com 47. Eu estou com 61, estou aqui, espero ficar muito tempo. Eu quero seguir aqui o exemplo da Nilce, né? Nilce está com 81, invertendo 18, né? Na verdade, a Nilce tem 18. E eu quero seguir, quero ir lá, ó, falar, ó, eu sou amigo da Nilce, então o mesmo fluido vital que vocês deram para ela, dá para mim também, né? Então, mas a gente não sabe até quando vai ficar. Mas não é estranho ficar falando da morte todo dia, gente? Que coisa, hein? Será por quê? Bom, não importa. De qualquer forma, as malas já estão arrumadas. Que malas? Nenhuma, porque eu não posso levar, né? A mala do estudo, a mala da ação no bem, a mala da consciência tranquila. É tão bom deitar, para a verdade, e dormir tranquilo, sabendo que está tudo bem. Se eu morrer essa noite, Charles não vai ficar em confusão, que eu não fiz dívidas. Então, saber que está tudo bem, que está tudo bem. E a gente deve ver cada dia nos avaliando. Está tudo bem? Tudo certinho? Então tá bom. E não tá, não? Então tá. Um dia eu liguei para a mãe de madrugada. Quer dizer, madrugada não, era cedo, lá na Europa. Só que é 5 horas de diferença. E aí eu liguei, era, o que era? Meia-noite, era 5. Não, eu sei que aqui no Brasil caía 2 da manhã, 5, 2, era 9 horas da noite lá. Só que 9 horas mais 5, 3, não, é menos 5, então não era 9 horas, era outro dia mesmo. Era de manhã, aí menos 5, tipo 7, menos 5, 2 da manhã. Era 2 da manhã aqui no Brasil. Aí eu falei, oi, mãe, tudo bem? Aí ela disse, eu de manhã lá, né? Tranquilo, tá? Todo mundo já tinha acordado. Ela disse, ô, meu filho, onde você tá? Eu falei, mãe, eu tô na Itália. Ah, tá tudo bem? Aí ela disse, eu também te amo. Meu filho, você vai morrer? Eu falei, pô, mas não agora, mas quer dizer, acho que não. Que dou vontade de falar isso para a senhora. Então tá bom, meu filho, Deus te abençoe, te proteja nessas suas viagens. Você não para também. E desligou. Eu não saquei que era madrugada, tadinha. Tirei o sono dela. Daqui a pouquinho o pai me telefona. Aí eu olhei o pai. Ei, pai, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, meu filho? Bem. Tudo bem mesmo? Tudo bem. Sua mãe falou que você parece estar despedindo, que vai morrer. Então, é isso, né? A gente vai lá, pede desculpa, diz que ama, para a gente poder caminhar. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Acabou que eu nem preenchi aqui a palestra com a Luiz, né? Que eu medo de colocar e o Paulo chegar. Deixa eu pausar aqui. Eu espero que eu tenha gravado, né? Acho que eu coloquei para gravar. Ah, tá aqui, tá gravando sim.